Olá, bom dia para você ligado no Balanço Geral nesta terça-feira. Muito bom dia para você que está em Goiânia. Bom dia para você que está na região metropolitana, no interior do estado, no mundo inteiro pela Record Internacional. Começa agora muita informação e entretenimento para você. O Douglas Branquinho está no Palácio das Esmeraldas, né, onde o estado de Goiás vive aí a expectativa, né? Nós estamos acompanhando aí a expectativa para um novo decreto do governo estadual em relação à pandemia, né? Muitas pessoas acreditam que vai haver aí um arroxo ainda, ou seja, deve voltar pelo menos ao que era nos decretos anteriores. Outros estão torcendo para liberar alguns ramos de comércio e o Douglas Branquinho vai trazer mais informação para a gente a respeito desse assunto. Bom dia, Douglas. Bom dia, Loares. Bom dia para você que acompanha o Balanço Geral. Nós estamos aqui no Salão Dona Gersina Borges, do Palácio das Esmeraldas, onde a partir de agora a gente conversa com o governador do estado, Ronaldo Caiado, sobre toda essa questão de governo que envolve aí a política de enfrentamento, né, e proteção aí na questão do coronavírus. Ele vai atualizar a gente, inclusive nessa questão de que se ouve falar de que uma nova modificação no decreto, né, que regula aí as medidas de segurança e proteção, que deve acontecer nesses próximos dias. Bom dia, governador. Bom dia, Douglas. Bom dia, Luares, a todos os telespectadores aí do nosso Balanço Geral. Muito obrigado aí pelo espaço. E realmente nós já nos últimos 15 dias estamos aí insistindo dentro de uma possibilidade de ter uma maior participação do cidadão em relação ao isolamento social. Nós entendemos a angústia das pessoas, as dificuldades, tá certo? Mas chegou numa fase em que realmente o Estado tem que agir. Neste momento, peço a compreensão de todos, nós não podemos nos omitir. Realmente, Goiás saiu de um percentual que era referência nacional em isolamento para ter hoje, infelizmente, um percentual que é o pior de todos e, ao mesmo tempo, uma realidade que é, vamos dizer, aquilo que deve ser dito, não é? Nós não temos nenhum isolamento mais no estado de Goiás. Com 37% é a ausência completa do isolamento. E, como tal, cabe a nós agora, com a responsabilidade que nós temos, pedir à população que entenda que esse decreto ele está sendo minutado, terminado, também passará pela análise do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, do presidente da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas, e estamos ouvindo aí todos os prefeitos, como ouvimos ontem. Hoje vamos ouvir também todas as lideranças evangélicas, católicas, todas aquelas pessoas, o Fórum de Empresários. Voltarei a me reunir com o prefeito Iris Rezende no final da tarde, mas a decisão, Loares, ela será realmente de impor uma restrição importante no estado, principalmente nos municípios onde nós já estamos com um número extremamente já avançado e já preocupante para nós. Posso citar a nossa cidade de Goiânia com a região metropolitana, mas o que mais tem me preocupado neste momento também é o entorno de Brasília, principalmente a cidade de Valparaíso, aumentando muito os casos, e isso tem me preocupado sobremaneira. Governador, eu me lembro que o senhor disse que trataria a questão como se fosse um tratamento de um... Peraí, o Loares quer fazer uma pergunta. Pelo que o senhor está falando, governador, primeiro bom dia, professor, obrigado aqui pela participação. Pelo que o senhor está dizendo, então, o senhor acredita, né, pelo que vocês já estão estudando, que o decreto vai ser parecido com aquele primeiro decreto, né, ou vai ser uma espécie de um lockdown, como alguns estados estão adotando? Não, ele será um decreto muito mais detalhado, até porque o primeiro decreto, Luares, nós não tínhamos uma avaliação epidemiológica dos municípios, nós não tínhamos o número de casos. Então, quer dizer que nós estávamos tomando uma ação que fosse extensiva a todos os 246 municípios com a mesma abrangência. Agora, nós teremos, sim, ações de toda a nossa área da segurança pública, também assistentes sociais, para poder explicar às pessoas nessas cidades onde nós temos uma maior incidência e, com isso, com maior risco de demanda à estrutura hospitalar. Então, esse decreto, ele, no sentido de restrição, ele vai ser
mantendo as restrições a todos os outros tipos de atividade, autorizando apenas os serviços essenciais, sejam hospitais, as drogarias, a parte de mercados e a indústria de transformação de alimentos. É apenas isso e nada mais por esse período para nós conseguirmos baixar esse nível de contaminação e também o avanço da perda do isolamento. Essas conversas, governador, estão sendo feitas, né, com os segmentos, com os prefeitos. Quando deve ser editado e publicado? Tem previsão para edição e publicação desse aditivo no decreto? Sim, lógico. O termo da Douglas seria na madrugada de hoje para amanhã. Nós ainda não temos ainda o parecer dos demais presidentes de poderes, que eu vou consultá-los também. Já o consultei numa videoconferência que fizemos, mas o texto final precisa também de passar pelas mãos aí de todas as pessoas. Ouvi também o presidente da Federação dos Municípios, como da Associação dos Municípios, e ouvi também mais de 60 prefeitos ontem na manhã de ontem. Então eu estou ouvindo todos os segmentos, estou buscando construir um amplo apoio, vou ouvir agora o Fórum Empresarial, como também as lideranças evangélicas e católicas, vou ouvir todos os segmentos para que a gente possa ter um texto que as pessoas entendam a necessidade de nós tomarmos uma medida que é aquilo que eu chamo de um isolamento intermitente, ou seja, quando a gente tem um isolamento, quando a gente tem um isolamento, a gente tem um percentual bom, aí daí a pouco, quando a gente vai flexibilizando, infelizmente as pessoas, e aí a gente tem que entender isso, as pessoas saem do processo mesmo de isolamento, aumenta o risco, e aí nós tomamos novas medidas e vamos agindo assim até a gente atravessar essa pandemia. Olares? Governador, eu tenho duas perguntas para o senhor. Eu vou fazer uma pergunta do ponto de vista do empresário, do comerciante, aquela pessoa que está lutando para voltar a trabalhar, né? Porque já a quebradeira, o desemprego, a situação toda. E tem uma outra também que é do outro ponto de vista de quem está do outro lado, que seria vocês. Do ponto de vista de quem está com o comércio fechado, quem está em desespero. A Aparecida de Goiânia liberou um volume maior de atividades, motéis, vários ramos de comércio, e não houve uma explosão de casos lá em Aparecida. Isso não seria um modelo, de repente, para ser repensado também? Não seria o quê? Não seria o quê? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, lá em Aparecida, liberaram, né, a prefeitura liberou um volume maior de atividade e tudo mais, e não houve uma explosão, né, 85% do comércio de Aparecida está funcionando, e não houve uma explosão de casos de coronavírus. Esse exemplo de Aparecida não seria uma forma de mostrar que não é só fechando o comércio que vai resolver o problema? Não, pelo contrário, Loares, nós estamos vendo, e nós temos que ter humildade de aprender o que realmente o mundo todo está nos ensinando. Não tem como a gente tratar a diminuição do número de contaminados sem o isolamento. Isso é uma realidade. Não tem nenhum outro dado consistente que mostra a capacidade nossa de diminuir. Ora, nós tivemos um crescimento enorme, nós não temos nenhum isolamento, você mesmo está vendo, nós somos o último lugar no Brasil. Então esse processo pode nos acarretar uma situação muito dramática amanhã. Não é como é que nós estamos assistindo em várias cidades do Brasil ali, até em covas coletivas. E nós não podemos fazer com que isso aconteça no Estado. Em relação às pessoas, aos empresários, nós estamos tendo todo o cuidado, fazendo toda uma política social, oferta ao mesmo tempo de cestas básicas, ao mesmo tempo de repasse de R$150 às famílias que estão com dificuldade, o governo federal repassando R$600. Ora, então com isso tudo nós temos que entender uma coisa só, qual é a nossa prioridade. Não adianta, Loares, existe aquele momento que você tem que decidir, não é? E é uma coisa que eu jamais fugi, foi do momento da decisão. Sempre foi uma característica minha. A característica é de ser totalmente transparente, mas agora não dá mais para empurrar com a barriga um momento que é delicado, e vamos baixar o decreto e fazer um isolamento importante em Goiás.
Por outro lado, nós temos o seguinte, o governo hoje faz uma leitura, governador, de que houve uma precipitação, talvez, em relaxar um pouco mais as medidas em relação àquele primeiro decreto, né? Faz essa leitura ou não? Sim, o primeiro decreto nós não sabíamos as regiões onde nós teríamos uma ação mais concreta. Hoje nós sabemos. Goiânia e a região metropolitana, o entorno de Brasília e algumas cidades nos eixos das rodovias federais. Então são essas regiões que nós temos hoje o maior percentual de contaminação. E como tal, com elas nós vamos fazer uma ação conjunta com toda a nossa Polícia Civil, Polícia Militar, com a nossa Polícia Ambiental, o Corpo de Bombeiros, a Guarda Municipal dos municípios, enfim, interagindo com todos para termos uma eficiência de resultados com o nosso decreto. Tem uma outra informação também, governador, conversando com vários secretários de saúde do estado, né? Desculpa, Branquinho, porque deixa eu concluir aqui essa pergunta. Eles falam o seguinte, que boa parte dessas contaminações do interior do estado, a origem é o Hospital de Urgência de Goiânia. Pessoas que vieram do interior para fazer tratamento, ou por infartado, acidentado, alguma coisa no Hugo, pegaram o vírus do Hugo e aí levaram para o interior. Não faltou uma medida mais enérgica no Hugo, já que são tantos casos, cerca de 200 funcionários afastados, não faltou um cuidado maior com o Hugo nesse momento, já que o Hugo seria hoje o maior ponto de contaminação aqui no estado de Goiás? Não, isso não procede, não procede. Veja, Luares, a primeira enfermeira que veio a falecer em Goiás, vítima do coronavírus, era da rede privada. E nem por isso nós demonizamos a figura da iniciativa privada. Nós não podemos fazer isso. O Hugo, as pessoas que trabalham no Hugo, trabalham também em vários outros hospitais em Goiânia. Agora, o que você viu é que fizemos todo um trabalho, fizemos o teste em todos os pacientes, todos os servidores lá do Hugo, tá certo? Isolamos todos os andares, fizemos todo um processo de asepsia e estamos intercalando e tomando sim a precaução. Veja você, o cidadão chega atropelado, o cidadão seja acidentado de moto, foi um caso, fratura exposta. Daí a pouco esse cidadão, ele é tratado da fratura exposta, mas ele era assintomático, mas transmissor da doença. Então, veja bem, nós não temos uma solução imediata para tudo. Algumas falhas ocorrem e nós estamos nos adequando a essa realidade. Branquinho. Tá bom. Bem, eu quero aqui, muito obrigado, eu sei da audiência aí do seu programa, Luares, e agradecer muito e dizer, Douglas aqui, meu muito obrigado pelo espaço e pedir a todos os goianos que, por favor, nos ajudem neste momento. Entendam que o momento é delicado e nós não podemos ter aí amanhã um colapso da rede nossa hospitalar. Aí, muito obrigado, governador de Goiás, Ronaldo Caiado, Douglas Branquinho também, muito obrigado aí pela entrevista. Só lembrando, quando às vezes você vê às vezes a demora para ouvir, existe um tal de delay em televisão, que quando eu falo aqui, demora alguns segundos para que o repórter possa ouvir ou o entrevistado possa ouvir, por isso que às vezes dá esse probleminha aí, né? Mas vamos continuar.